Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, excelentíssimas Sras. Deputadas, gostaria de começar por dizer, e porque já decorreu quase um ano desde que sou deputado nesta Assembleia Legislativa, de fazer um pequeno balanço da atividade parlamentar desenvolvida e, acima de tudo, relembrar duas situações que me marcaram pela negativa nesta Casa. Também gostaria, em momento posterior, e porque faltam cerca de 18 meses para as eleições autárquicas, de fazer um balanço do meu concelho. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados e excelentíssimas Sras. Deputadas, quanto ao balanço parlamentar, tenho a dizer que neste ano iniciei a minha vida política de forma mais ativa. Neste ano, de vida parlamentar, vi tudo e ouvi tudo. Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, vi, infelizmente, um deputado quase nu. Vi, infelizmente, uma falta de respeito para com a instituição Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e para com os colegas parlamentares, bem como vi uma falta de respeito para com todos os eleitores que em nós votaram. Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, eu e o PSD não nos revimos em atitudes daquele género que repudiamos de todo. Para além de não ter havido qualquer decoro, ainda por cima é recorrente, por parte daquele deputado, trazer para o foro público problemas que são do foro privado. Pessoalmente, gostaria de deixar claro que a política para mim não é isto, nem nunca poderá ser isto. A política tem que ser o lugar onde são os melhores, os mais capazes e todos aqueles que querem fazer o bem na sociedade. Nunca poderá ser um mero espetáculo de teatralidade. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, vi ainda o grupo parlamentar do PSD ser acusado de antidemocrático, como se o voto não fosse livre, como se não se pudesse votar na generalidade um diploma num determinado sentido e na votação final global não pudéssemos votar noutro sentido. Vi ainda, recentemente, a propósito dessa mudança de sentido de voto, numa primeira fase, 3 grupos parlamentares se ausentarem do hemiciclo e, num segundo diploma, vi 2 grupos parlamentares se ausentarem da sala, demitindo-se, em ambas as situações, de usar o voto que democraticamente lhes foi confiado. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o grupo parlamentar do PSD jamais se demitirá das responsabilidades políticas que lhe foram acometidas pelo voto dos eleitores. Desculpem, agora temos que dizer eleitores e eleitoras, para agradar à esquerda da geringonça. Vi ainda um grupo parlamentar, a propósito de querer criar um caso político, quando bem sabe que não era esse o intuito, fazer um discurso inflamado, onde acusava o grupo parlamentar do PSD disto e daquele outro, quando bem sabe que nunca foi intuito do PSD criar tal caso político. Bem sabia aquele grupo parlamentar que a mudança de posição do PSD resultou da falta de negociação prévia do diploma pelo partido proponente. Como nos acusam dessa falta de negociação. Na verdade, bem sabia o grupo parlamentar proponente que, quando da auscultação dos parceiros sociais e das secretarias regionais, foram recepcionados parceiros que chegaram em sentido contrário ao do diploma. Bem sabia o grupo parlamentar que o PSD tinha apresentado propostas de alteração na especialidade e que, em resultado desses parceiros recepcionados, retirou tais propostas, em virtude de se ter considerado que, sendo as mesmas acolhidas, todo o diploma seria desvirtuado por completo. O que aquele grupo parlamentar exigia ao grupo parlamentar do PSD era que alterasse por completo o diploma na especialidade, que o trouxesse a plenário para a votação final global e que ainda por cima o aprovasse. O grupo parlamentar do PSD considerou e considera a existência de uma situação dessas de desonestidade intelectual para com este plenário. As alterações da especialidade não podem servir, como queria o partido proponente, para alterar de tal modo o diploma que, quando o mesmo voltasse a plenário, fosse totalmente diferente daquele que fora inicialmente aprovado. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, se o partido proponente gosta de fazer política nesses termos, o certo é que nunca poderão contar com o PSD para o fazer, nem tão pouco para causar casos políticos em plenário. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, falei nestes 2 casos a nível parlamentar, pois, a mim, marcaram negativamente, um por ser totalmente inadmissível num Estado de Direito, onde deve imperar o respeito pelas instituições e pelo próximo, e outro porque revela um modo de estar na política com o qual não me revejo e com o qual discordo totalmente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, não estou na política e não está o grupo parlamentar do PSD na política para criar casos políticos. Entendo, e entendo o PSD, que a política deve estar sempre ao serviço do cidadão e que os políticos devem ser os primeiros na defesa desses mesmos cidadãos. Os políticos devem, com a sua atividade, mais do que criar casos políticos e obter grandes capas de jornais, promover a melhoria da sociedade, quer seja dando o exemplo, quer seja apontando os caminhos a seguir, sempre na busca do progresso e bem-estar social. Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados,
Faltam também cerca de 18 meses para as eleições autárquicas. Julgo ser tempo de fazer também aqui um balanço daquilo que se passa no meu concelho. E julgo ser importante fazer tal balanço, pois, em abono da verdade, um dos partidos que hoje tem assento nesta Assembleia dá constantemente, nesta mesma Assembleia, o exemplo da sua governação autárquica. Pois bem, vamos debruçar-nos de algo de leve sobre tal governação autárquica, a ver se será como nos querem fazer crer. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, comecemos pelo tempo de resposta aos pedidos solicitados pelos deputados municipais. Como há bem pouco tempo a deputada Ivana Jesus referiu, e bem, uma expressão muito cara à colega, a Câmara Municipal do meu concelho, onde o movimento, agora partido, governa, não dá resposta ao solicitado nos termos legais. Mas espante-se de qual o argumento que tal partido usou para se defender neste plenário. A saber, se a Câmara não deu resposta no prazo legal, recorram aos tribunais ou à CADA. Ou seja, o movimento, agora partido, acusa o Governo Regional do PSD só dar a informação através dos tribunais. E, quando vamos a ver, espante-se. O movimento, barra partido, ou só partido, não a dá sem recurso aos tribunais. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, haja decoro. Mas continuemos. O mesmo partido que governa a autarquia onde reside acusa frequentemente o PSD de não baixar os impostos. Mas no meu concelho, quando vamos a ver bem, o que existe depois da entrada na governação dos cidadãos são taxas e mais taxas. Criaram a taxa de prestação civil para ajudar a melhorar as condições dos bombeiros municipais. E mesmo assim, o Governo Regional ainda tem que ajudar tais bombeiros, como bem recentemente saía público. É dinheiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, perguntamos onde para o dinheiro da taxa de proteção civil. O que é feito com esse dinheiro? Onde está? Será que paga advogados? Na recolha do lixo não é usado com certeza. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas mais. O mesmo partido, que já foi movimento e que pugna acerrimamente pela baixa de impostos, criou em dezembro último uma ecotaxa a ser aplicada na hotelaria para entrar em vigor em janeiro do presente ano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pergunto-me, será que este partido pensa no que faz? Criar uma ecotaxa num mês para entrar em vigor no outro mês, quando bem sabem que as dormidas e reservas na hotelaria são feitas com meses, se não anos, de antecedência, e que os hoteleiros não teriam outra forma de a pagar a não ser tirá-lo do próprio bolso. Ninguém, em seu perfeito juízo, iria cobrar €1 de ecotaxa a um turista que já havia adquirido e pago o pacote por inteiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, perguntamos novamente, para que seria o dinheiro dessa ecotaxa? É para melhorar a limpeza das estradas e a recolha de lixo? Será que paga novamente a advogados? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, esta forma de agir já era expectável. Partidos presentes nesta casa apoiaram o movimento de cidadãos. Partidos presentes nesta casa pagaram a despesa da campanha do movimento de cidadãos. Partidos presentes nesta casa quiseram tirar o PSD da autarquia onde reside e conseguiram-no. Partidos presentes nesta casa foram atraiçoados pelo movimento de cidadãos. Porém, o que os partidos presentes nesta casa nunca pensaram é que seriam aqueles que apoiaram a atraiçoá-los, criando um partido novo e sendo esse partido a governar a autarquia. Sim, porque hoje não é o movimento de cidadãos que governa a minha autarquia. Hoje, quem governa a autarquia onde reside é um partido que não foi eleito. Na verdade, foram eleitos cidadãos e hoje quem governa é um partido. Aquelas instituições que aqueles cidadãos tanto odiavam. Logo um partido. Hoje, temos um partido que não foi eleito democraticamente e que governa uma autarquia através de um golpe palaciano. Pior do que a da geringonça de esquerda, que essa ainda foi a eleições. Senhor Presidente, senhores deputados e senhores deputados, que poderíamos nós, cidadãos santacruzenses, esperar de um grupo de cidadãos que odeia partidos para ganhar uma Câmara Municipal e que, espante-se novamente, uma vez a tendo ganho, se transforma num partido e a governa sem ir a eleições. Nada mais, nada menos do que uma forma desnorteada de governar, bem como resulta das declarações do Sr. Vice-Presidente, com o apoio facebookiano do Sr. Presidente. Se não vejamos, esse mesmo partido obrigou, porque foi disso que se tratou, um presidente de junta de freguesia do meu concelho a se demitir, sem esperar por uma acusação e sem esperar por um julgamento. Não respeitou o princípio indúbio pro réu. Esse mesmo partido já instaurou nos serviços camarários, e que sejam do meu conhecimento, mais processos disciplinares a funcionários públicos do que o PSD nos seus anos de governação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é isto uma forma de fazer calar os críticos? Ou serão todos os funcionários e cidadãos afetos ao movimento, que agora é partido, de repente incompetentes? Senhor Presidente, senhoras deputados e senhoras deputadas, na verdade,
O que aquele partido faz nada mais é do que meras operações de cosmética. Usam o trabalho e o esforço dos outros, dirigindo-se aos órgãos de comunicação social, alguns coniventes com o mesmo, e vangloriam-se do trabalho e esforço que não é deles. Pior, como bem recente se vê, inauguram exposições do calendário Pirelli em oficinas que não são Pirelli, e todos sabemos o que são os calendários Pirelli, e ainda por cima têm direito a uma parte de um periódico. O pior ainda, e aqui bastante mais grave, pois custa dinheiro aos cofres autárquicos, mandam tudo em bloco para o Tribunal, como se o Tribunal não tivesse custos, como se o atraso nas decisões que a autarquia perde não desse lugar ao pagamento de juros de mora a favor dos credores, não desse lugar ao pagamento de custas judiciais e não desse lugar ao pagamento de custas de parte aos vencedores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, faço esta breve exposição e, porque julgo ser importante, gostaria ainda de transcrever algumas expressões para que não caiam no esquecimento, publicadas no Facebook do Transato, dia 10 de abril de 2016, e que passo a transcrever. Há uma boa dúzia de canalhas do PPD-PSD de Santa Cruz que ainda têm a ousadia, a falta de caráter, principalmente a falta de honestidade intelectual, de virem às redes sociais criticarem o que a atual variação faz. Graças a estes imbecis, sem escrúpulos e sem pejo, que por ignorância o aborrice, as autárquicas vêm aí, e essa gentinha medíocre, que só se sente gente quando esse partido lá se vão convencendo que são gente de qualidade. Aproximam-se as eleições para as autárquicas de 2017 e vamos todos assistir ao que melhor faz o PPD de Santa Cruz, que é lançar para a opinião pública a mentira e a calúnia, pois não têm factos políticos nem matéria séria com que afrontar quem governa, pois por azar deles é que esta variação tem governado com total isenção e honestidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há bem pouco tempo, um senhor ministro da Geringonça pedia demissão por prometer no Facebook, e passo a citar, um par de bofetadas a dois colunistas. Face às declarações que transcrevi, só posso perguntar, e o senhor Vice-Presidente, que fará? Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, não só as expressões que transcrevi são difamatórias de todos aqueles que com o seu esforço pessoal, físico e psicológico tentam fazer esta região avançar, como, e acima de tudo, revelam o caráter daquilo que nos governam autarquicamente e que tanto criticavam o PSD, quando, no fundo, são bem piores que aqueles que criticavam e que ainda nesta Assembleia se acham donos da moral e da ética. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, não foi para isto que os eleitores do meu Conselho votaram. Não foi para isto que o movimento, desculpem, partido, elegeu 5 deputados. Na verdade, aquele movimento, desculpem novamente, partido, faz quase sempre na minha autarquia o contrário daquilo que peticiona na Assembleia Legislativa ao Governo Regional. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, vejam só, então não é que o movimento, desculpem novamente, partido, na minha autarquia não apoia as coletividades desportivas. Que malfadado contrato de arrendamento tinha o Yacht Clube e que nós, sozinhos, à revelia de todas as contrapartes, rasgámos. Vem aqui, a esta Assembleia Legislativa, como se nada fosse com eles, recomendar ao Governo Regional e ao PSD que resolvam o problema da freguesia onde o movimento, desculpem novamente, partido, nasceu e no qual ainda devem, enquanto autarquia já gerida por esse partido, uma parte considerável ao clube. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o ditado é velho, mas sempre atual. À mulher de César não basta sê-lo, também tem que parecê-lo. Mas, senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, no meu conselho nem a mulher de César o é, nem o parece. Muito obrigado.